Olá, olá a todos que nos ouvem, eu me chamo Débora Kreskiewski e hoje estou iniciando um novo episódio do podcast Caminhos da Floresta. Informo vocês que neste não teremos a participação da minha colega e parceira Marjorie Elisa, mas no próximo ela estará aqui conosco novamente. E o tema tratado de hoje refere-se a um projeto super bacana que está sendo conduzido por uma equipe nota 10 aqui da UTFPR-DV. Os Saberes de Benzedeiras e Benzedoras, reconhecimento de patrimônio cultural no sudoeste paranaense. Neste episódio, você vai descobrir quem são, de onde vieram e qual o papel que estas desempenham na sociedade. E para falar mais sobre esse assunto, convidamos a nossa coordenadora, Patrícia Fernandes, ela que é a nossa tutora aqui no podcast Caminhos da Floresta e professora doutora na UTFPR Dois Vizinhos. Olá, professora Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Olá, Débora. Olá a todos que nos ouvem. Gratidão pelo convite e podemos conversar a respeito do projeto Benzedeiras no podcast. Então, professora, para iniciarmos esse bate-papo aqui no nosso programa, gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes de onde surgiu essa ideia de montar esse projeto super legal e quais foram as dificuldades encontradas nesse caminho. Bom, então de onde surge essa ideia, né? Que é uma pergunta bem recorrente, já em outras situações, em outros momentos já me fizeram. Quando eu estava no meu doutorado na Universidade do Estado de Santa Catarina, campus Lages, eu desenvolvi um estudo que tratava a respeito da etnobiologia de plantas medicinais em comunidades rurais. Ou seja, eu tinha como intenção compreender os saberes referentes ao uso de plantas medicinais que os agricultores e agricultoras das comunidades rurais da Serra Catarinense preservavam em relação à vegetação nativa. Como que eles faziam, se relacionavam com a floresta e suas espécies nativas e quais usos eles faziam dessas espécies no que tange ao cuidado de doenças, ou seja, usos medicinais. E durante o meu levantamento, que levou cerca de 2 anos, eu fui construindo categorias de pessoas que foram aparecendo para mim ao longo do levantamento. E uma das categorias que se ressaltou como a de um conhecimento, detentora de um conhecimento muito significativo em relação ao uso de plantas medicinais, coletando recursos da floresta, foram as benzedeiras. Foi uma categoria composta por terapeutas populares de forma geral, não só mulheres, mas também homens. E concluí ao final da minha tese que era a categoria, naquele momento, naquela realidade, que detinha o maior conhecimento em relação ao uso da floresta para tratar doenças. Já nesse momento também no doutorado, em um congresso que eu participei, eu tomei conhecimento, naquele momento, lá em 2012, que existia uma organização na região centro-sul do Paraná, especificamente no município de Rebouças, uma organização bem interessante, uma mobilização bem interessante de benzedeiras nessa localidade, nessa região, e que vinha tomando uma proporção bem significativa, no sentido até de que havia sido decretada uma lei municipal na época, que está valendo até hoje, e que reconhecia a atividade das benzedeiras e ainda permitia até que elas circulassem livremente em espaços como hospitais, postos de saúde, para atender as pessoas também, junto ao tratamento do SUS, né, que é o que a gente conhece, o tratamento convencional que a gente conhece. Então, tudo isso fez parte da minha formação no doutorado. Depois, quando eu cheguei em Dois Vizinhos, já na condição de professora, em 2018, eu tomei conhecimento de que o governo do estado do Paraná havia decretado os saberes de curadores populares, terapeutas populares, como patrimônio cultural imaterial da sociedade. Essa lei, o número dela é 19.689, de 5 de novembro de 2018. Então, a partir de uma lei, achei muito interessante, o Estado decretava que isso faz parte da nossa cultura, esses saberes populares de benzedores, de terapeutas populares, faz parte da nossa cultura. Então, a partir disso e dessa bagagem que eu já trazia do doutorado, pareceu que seria muito interessante nós desenvolvermos um projeto de extensão, tentando localizar se esses curadores populares estariam presentes aqui na cidade onde nós estamos, bem como na região, né? E tentar identificá-los, onde estão,
o que praticam, né, a quem atendem, como se desenvolveu esse conhecimento na vida deles. E aí, então, demos início ao projeto. Dificuldades, eu te confesso que não tivemos muitas, né? A gente constituiu uma equipe, sempre uns bem recebidos, inclusive pela sociedade local, que inclusive nos chamou na rádio, né? Uma estação de rádio local, que é a Rádio Educadora, para falarmos a respeito do tema. Então, dificuldade não tivemos. Algumas dificuldades a gente tem, às vezes, né? Quando a gente visita essas pessoas para entrevistá-las e elas se sentem meio encabuladas de dar uma entrevista para a gente, mas nesse sentido, que é uma dificuldade até amena, mas de forma geral o projeto ele é bem recebido, tanto pela comunidade externa quanto pela comunidade interna da nossa universidade. Muito legal, Prof, essa iniciativa em criar esse grupo de alunos que corre atrás desse conhecimento com as benzedeiras locais aí do sudoeste paranaense. E, na sua opinião, professora, você acha que essa cultura das benzedeiras ela vai se perpetuar e se adaptar com o tempo? Sendo que ela se originou lá da cura milenar, dos conhecimentos dos pajés, até que então chegou até as atuais benzedeiras, que carregam esse conhecimento, né, dessa cultura. Eu acredito que sim, Débora. Acredito que esse conhecimento ele vai se reproduzir. Eu me recordo que quando eu era criança, né, as benzedeiras elas sempre eram as figuras, né, de pessoas idosas e sempre tinha aquele cuidado no ar, assim, que as pessoas comentavam, nossa, né, a senhorinha lá é benzedeira, já está com 90 anos, quando ela morrer esse conhecimento vai se perder, né? E hoje eu não sou mais criança, eu já sou adulta, sou professora e continuo encontrando benzedeiras, então significa que a reprodução desse conhecimento ela vem ocorrendo, né? Então chegamos no século XXI ainda com esses terapeutas populares em atividade, né? Desenvolvendo esse ofício. E tanto é que o governo do estado reconhece isso como patrimônio cultural imaterial, né, da sociedade. Tem uma professora na UFPR, do Departamento de Antropologia, ela se chama Liliana Porto. Eu tive uma conversa muito interessante com ela ao longo aí do desenvolvimento do nosso projeto, fiz uma consultoria com ela, e ela afirmou que a reprodução desse conhecimento ele é muito sutil, né? Então, quando as pessoas afirmam, a senhorinha, quando as velhinhas benzedeiras de 90 anos morrerem, esse conhecimento vai ser perdido. E a gente percebe que não, que essa reprodução ela é muito sutil, ou ela se dá no ambiente familiar, né, com os filhos, com os parentes, enfim, ou se dá com outras pessoas, né? Repassa isso para uma outra pessoa que às vezes não é da família dela, uma pessoa que fica observando ali o ofício dela e acaba captando aquele conhecimento. Então, esse repasse desses saberes, ele é muito sutil e perpassa por caminhos que às vezes a gente acaba não conseguindo captar. Então, às vezes não é fácil de demonstrar como é que essa reprodução desse conhecimento e a continuidade desse conhecimento vem se dando e como isso é possível. Mas o fato é que é possível, né? Porque curar com plantas, por exemplo, isso faz parte da história da humanidade, né? Desde lá da Revolução Neolítica, do Homo sapiens, quando ele ainda era nômade, passa pela nossa história pela Antiguidade, pela Idade Média, né? E chega na modernidade. Paralelo, inclusive, com as ciências que já desenvolveram todo um aparato de cura de doenças que não precisa mais passar por esse tratamento mais de caráter mágico, digamos assim, né? Então, me parece que sim. Eu não sou engenheira agrônoma, como vocês sabem, não tenho formação nas ciências sociais, mas tenho me aportado muito na literatura, da antropologia, de pessoas que estudam a respeito, e essas pessoas vêm apontando isso, essa reflexão que eu estou trazendo para vocês, que possivelmente isso vai continuar se reproduzindo ao longo dos tempos, mesmo porque esses saberes eles também vão se adaptando, né, à realidade do momento em que está se vivendo, e de uma forma sutil, como ressaltou a professora Liliana Porto da UFPR, isso ocorre de uma maneira que a gente acaba não percebendo muitas vezes como, mas o fato é que acontece. E em sua concepção, professora, qual que é a importância em estar mapeando essas benzedeiras? Vocês do grupo têm em mente a quantidade de benzedeiras que existem, pelo menos ali no sudoeste do Paraná?
Bom, então é bacana ter perguntado do mapeamento, porque a gente vem fazendo um mapa, né? A gente vem desenvolvendo um mapeamento de fato, né? É um dos objetivos do projeto, quando chegarmos ao final dele, concluirmos, ter esse material impresso para ser distribuído para que as pessoas percebam de uma forma visual, né, onde estão essas pessoas que são as portadoras desse patrimônio cultural e material da sociedade do município, e talvez a gente extrapole isso para os demais municípios da região. Então, a importância que eu vejo, Débora, é exatamente essa, de divulgar que existe, inclusive, uma legislação garantindo, né, a existência, né, protegendo a existência desses saberes e nos afirmando, olha, é importante que saibamos que isso existe, porque isso faz parte da nossa cultura enquanto sociedade, que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Num dado momento, né, há algumas décadas atrás, esse é o único recurso com o qual as pessoas contavam para poder curar algum tipo de enfermidade, enfim. Passou-se o tempo, esse conhecimento continua existindo, então ele faz parte do nosso caminhar evolutivo. Então, a importância que eu vejo é essa, né, de sabermos quem são os portadores desse conhecimento. Professora, e aquelas benzedeiras que vocês não conseguiram mapear ainda e que têm interesse em participar, como que elas fazem para entrar em contato com vocês, para participar desse grupo? Então, a gente vinha trabalhando antes da pandemia, né, com indicações. A gente contava com o apoio de um grupo muito querido de mulheres que a gente acabou conhecendo através da Cressol, que é um grupo de agricultoras que se chama Gênero e Geração. Então, elas são estudiosas, elas de vários temas, inclusive estudiosas a respeito do uso de plantas medicinais. Elas se reúnem mensalmente, ou reuniam-se, né, antes da pandemia, e elas que nos ajudavam a identificar essas possíveis benzedeiras, e a gente as visitava. Com a pandemia, né, como tudo ficou em stand-by, os bolsistas do projeto tiveram a ideia de criar uma conta em rede social. E aí, divulgando os dados que a gente já tinha, enfim, os estudos que a gente vinha fazendo, os artigos que a gente lia. E foi bacana isso, porque daí já essa conta acabou atraindo pessoas que foram nos indicando benzedeira. Hoje, essa semana, a gente esteve na rádio, né, como eu falei há alguns minutos atrás, falando a respeito do projeto. E o fato de ter ido na rádio já deu uma projeção bem bacana. Então, pessoas já começaram a entrar em contato com o pessoal da rádio, e o pessoal da rádio foi nos passando alguns contatos. E na rádio eu divulguei essa conta de rede social. E aí quem é mais antenado acabou também entrando em contato conosco via rede social. Então, até tu me faz essa pergunta nesse momento, assim, até não temos um telefone, um contato para dizer assim, liga em tal número que a gente vai acessar. A gente tem feito dessa forma via rede social, o que a gente consegue captar através da rede social, a gente tem feito o movimento de ir atrás das pessoas que nos são indicadas. É mais ou menos isso que a gente tem feito, mas não temos uma forma, né? um disque benzedeiras a gente não tem, mas a gente tem feito esse contato com a comunidade, seja ela interna ou externa da comunidade acadêmica, né, através da rede social. Muito legal saber da dimensão que esse projeto está tomando e que este sirva como base para outros projetos que estão por vir. E nós, do podcast Caminhos da Floresta, agradecemos a sua presença aqui no nosso programa, professora. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de estar falando a respeito desse projeto, né, que eu tenho tanto carinho por ele quanto eu tenho carinho pelo podcast. Então, é muito importante estar aliando os dois nesse momento, né, falando de um em outro espaço, né? Muito, muito bacana mesmo, muito legal. E é importante que nós da Florestal também façamos essa relação, né, de que as pessoas que fazem uso da vegetação nativa para a cura de doenças, de enfermidades, enfim, elas têm muito conhecimento a respeito da vegetação, das florestas, dos recursos que existem, né? E também, à medida que a gente vai perdendo cobertura vegetal, a gente vai perdendo a floresta, a gente vai perdendo também esse conhecimento. É importante ressaltar isso, né? De que o nosso trabalho de conservação, de preservação dos recursos acaba também contribuindo diretamente para a conservação desse saber, principalmente daquelas pessoas que para manter a sua prática, o seu ofício de benzer,
faz uso da vegetação, né, dos recursos existentes na floresta. Então, a conservação da floresta, ela tem várias funções, inclusive funções que já foram apresentadas aqui em episódios anteriores, e também essa função que talvez as pessoas não saibam, né, de preservar um recurso e preservar um conhecimento que está relacionado a esse recurso. E assim, mais um episódio do podcast Caminhos da Floresta chega ao fim, e que hoje abordou com o assunto os saberes populares de benzedeiras e benzedores. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, não deixe de seguir a página no Instagram em Benzedeiras TV. Fiquem bem, seguros e até a próxima!